Olá, alunos e alunas. Nós vamos iniciar o estudo de ângulos e polígonos. Para entendermos melhor os conceitos, as definições e a aplicação desse estudo, nós vamos abordar a ideia do que é ponto, do que é reta, do que é plano, certo? São conceitos primitivos que a partir daí não se precisa demonstrar. Qual é a ideia de ponto? Observe esse campo de futebol e aí nós queremos imaginar onde ficaria o local em que os jogadores vão dar início à partida. Existe um local em que eles colocam a bola e aí nós vamos simbolizar nessa região aqui central com um ponto. Vou marcar um ponto aqui para vocês verem. Bem no centro aqui. Vou chamar de C de centro do campo. Neste ponto, o juiz vai colocar a bola, vai sortear e aí um jogador vai dar início à partida. Esse ponto é uma referência. Outro ponto que é referência no campo também é a marca do pênalti. Vamos chamar de ponto D. E tem marca do pênalti dos dois lados do campo, né? Tanto do ataque como da defesa. Certo? Então, em matemática, o ponto ele é uma referência, ele não tem nem tamanho. E ele é representado por uma letra maiúscula, tá ok? Agora imagine que eu tenha, vou até mudar aqui a cor, vou botar branco, e eu tenha vários pontos aqui, né, alinhados, vários pontos. E esses pontos estão alinhados. E eu conseguisse colocar entre eles vários outros pontos, de forma que todos esses pontos estivessem tão próximos que você visualizasse uma única linha, certo? Que vai aparecer uma reta, que ela não tem começo nem tem fim. A característica dela é que ela está toda alinhada, os pontinhos, certo? Agora imagine que essa reta eu vá preenchendo todo o espaço, certo? Todo o espaço. Então ela vai ficar toda alinhadinha, várias retas, formando aqui o plano, tá certo? Então, o ponto é a referência, simbolizado por uma letra maiúscula. A reta é o conjunto de pontos, representado por uma letra minúscula. E o plano é o conjunto das retas, todas juntinhas, representado por uma letra grega. O plano é a superfície plana. Tá? Então, o ponto ele é a referência. A reta é o conjunto de pontos alinhados. E o plano é a superfície que é representada pelo conjunto das retas que estão alinhadas. Para que eu tenha um ponto, é suficiente que eu localize esse ponto. Eu vou representar por uma letra maiúscula, ponto A. Então, posso ter o ponto A, o ponto B, vários e infinitos pontos. Se eu desejar representar uma reta, basta que eu tenha dois pontos. Por que dois pontos? Porque como a reta ela está alinhada, os pontos estão alinhados, basta que eu tenha dois pontos. Se eu tiver dois pontos, quando eu ligar esses dois pontos, ele vai formar uma reta. Certo? E essa reta ela não tem início e nem tem fim. E é representada por uma letra minúscula. No caso aqui, a reta F, né? Deixa eu ajeitar aqui essa reta. A reta F. Certo? Conjunto de pontos alinhados. E se eu quiser representar um plano, basta que eu... Então, o plano eu posso representar por uma letra grega. No caso aqui é o alfa, que é uma letra grega minúscula. E o plano é representado como se fosse aquele campo de futebol, com todas as retas alinhadas, ok? Então, aqui não é o plano, aqui é uma representação do plano, ok? Então, nós temos esta representação do plano.
Agora imagine essa reta. Essa reta ela não tem início e não tem fim. Então imagine uma coisa infinita. Sempre vai ter para você imaginar ela seguindo para frente ou para trás. Então eu posso representar essa reta por uma letra minúscula, um R, por exemplo, nesse caso essa reta, ou posso representar ela pelos dois pontos que estão nela. Eu escolho dois pontos, no caso aqui tem o ponto A e o ponto B. Eu escrevo AB e sobre as duas letras AB eu desenho uma reta. Ó. Pronto. Se você vê assim, AB com uma reta com duas setinhas, isso aí significa reta. Mas eu posso pegar só um pedaço da reta. Um pedaço da reta, ele é chamado de segmento de reta. E como é que eu represento o segmento de reta? O segmento de reta, ele é representado, deixa eu botar aqui, ó, segmento de reta. O segmento de reta é representado também igual a reta, você coloca as duas letras que correspondem ao tamanho do segmento e sobre as duas letras você desenha uma barrinha. Veja que essa barrinha não tem setas, então o segmento é representado desta forma, ok? E ainda temos as semirretas. As semirretas. Então, o que é uma semirreta? Semirreta é a metade da reta. Digamos que você coloque mais um ponto nessa reta. Bem aqui. Vamos chamar esse ponto de ponto O. Do ponto O no sentido do ponto B, nós temos a semirreta OB. E como é que eu simbolizo essa semirreta? Eu vou colocar a setinha da origem em direção ao ponto B. Então, a semirreta que começa no ponto O e vai no sentido do ponto B. E temos a semirreta que começa no ponto O e vai no sentido do ponto A. Então, nós temos a semirreta OA. Ok? Então, nós continuaremos o estudo na próxima aula. Bons estudos e boa atividade.